Olá, Oi, Carmen, tudo bem? tudo bem, Claudinha? E você? Tudo bem, querida. Você me desculpe, eu estava no perfil errado, menina. Você acredita? É mesmo? Eu Não estava tem... lá no meu pessoal, no Mulheres à Sexta, mas a Giovana foi super gente boa. Ela falou: você está no perfil novo hoje? Mas não é. É porque. Ó, dia do gaúcho aí. Estão falando aqui para mandar parabéns para os gremistas gaúchos todos. Eu amo muito Ah, gaúcho. Meu pai é gaúcho. Mas. então é isso. Eu também estava entrando no meu particular. Daí você falou, entrou no memorial. Eu falei, vixe, deixa eu correr, vou trocar aqui. Então estávamos nós duas brincando aí, né? De, Tava de brincando de gato e rato, não ia se gato e achar nunca, né? tá? Não ia, mas pelo menos assim a gente ganhou mais tempo, ó. Porque como eu fiquei te esperando e você ficou me esperando, a gente ficou 13 minutos aí uma esperando a outra. Agora pelo menos a gente tem até 4h13 para poder conversar, não é? Ai, ai, tudo bem, Tranquilo. Carmen? Tudo ótimo, tudo jóia. Tenho acompanhado acompanhei a última entrevista que você fez com a Heleninha, achei fantástica aquela entrevista, adorei. Ai, que bom que você gostou. Eu gosto muito da Heleninha, da Maria Helena. Eu me emociono muito quando eu falo de história, porque é tão bonita a história dessas mulheres, né? Assim, e o documentário ele é tão forte com relação à história dessas mulheres e como coloca, né, cada uma delas num cenário de um Brasil tão desigual, né? E que a gente fala Exato. hoje nessa discriminação e etc. Mas se hoje é assim, imagina isso nos anos 50, não é? Nossa, Nos anos 60. Então, quando eu falo com elas, eu só me emociono. E a outra coisa também é porque é uma coisa que está na veia, tanto sangue, né? Assim, né? Tá no sangue, tá na veia, tá na garra, tá na vontade de fazer a coisa. E aí é igual vocês aí. Agora eu vou entrar num projeto Memorial Ponta Grossa. Eu estava falando no início que acho que é o primeiro projeto de arquivo de documentos do, do basquete. Eu nunca ouvi falar em nenhum projeto, a não ser, obviamente, particular das jogadoras, da Norminha, que tem um isso, verdadeiro museu, isso. né? A da Delci, a Maria Helena e a Heleninha, que tem assim, verdadeiro museu nas suas casas dessas coisas, né? Desses arquivos assim, tão importantes. Mas, Carmen, fala um pouquinho de você, e eu vou pedir para você falar para mim de você e como é que você entrou nesse projeto. Tá bom então. Bom, então, né, eu sou a Carmen, me chamam de Carminha, né? E eu sou formada em educação física, né, me formei pela Universidade Estadual de Ponta Grossa em 1981. E eu já era jogadora de basquete na época, eu jogava pela cidade de Ponta Grossa, né? Eu fiz parte da seleção adulta da seleção de Ponta Grossa quando eu tinha 14 anos. Eu fui Hum, chamada para participar da seleção adulta de Ponta Grossa pelo professor Jaime, nosso querido cabeção, Jaime Maurício da Silva. uhum. E o basquete, né, desde antes dos 14 anos, eu comecei a jogar basquete mais ou menos com 12, Uhum. né? E então o basquetebol na minha vida sempre foi uma paixão assim, enlouquecida, como a gente diz, né? E aí, né, veio então, né, a gente cresce, fica mais velho um pouquinho, casei, né, tive Uhum. 2 filhos, que é o Antero, que é o mais velho, e a Paula. Uhum. E aí continuei jogando basquete e tudo mais, mas aí a minha mãe que ficava com os meus filhos enquanto eu treinava, Uhum. aí um belo dia a minha mãezinha disse bem assim para mim, Carminha, eu não fico mais com seus filhos para você Oh, jogar basquete. aí lascou. Aí lascou-se, eu tive que abandonar, sabe? Porque daí eu tinha 2 filhos praticamente, foi muita pouca diferença entre um e outro, Uhum. né? Apenas 9 meses. Então eu tinha 2 bebês. Uhum.
Mas aí eu já estava trabalhando com educação física, né? Já estava trabalhando numa escola e tudo mais. E aí, um belo dia, comecei trabalhando nessa escola como técnica de vôlei. Uhum. Mas o coordenador da escola, chamada Solução na época, Uhum. ele sabia muito bem que a minha paixão era o basquete, né? E que eu realmente tinha mais condições de ser técnica de basquete do que de vôlei, por eu ter sido jogadora. Uhum. E aí, passado, eu acho que um ano mais ou menos, ele me chamou na sala dele e disse assim: Carminha, agora você não vai ser mais a técnica de vôlei, eu vou te dar o treinamento de basquete. Eu falei, meu Deus, que coisa boa, né? Uhum. E por outro lado, né, uma coisa boa, mas para mim, até então somente jogadora, passou a ser um desafio. Uhum. E eu comecei a trabalhar no Colégio Solução na época, né? Comecei a trabalhar, me lembro que, né, tivemos várias atletas participando das equipes, participamos de jogos e tal, mas nós não íamos assim muito bem, né? Uhum. Mas eu fui crescendo como Sim. técnica, eu comecei a estudar o basquetebol, comprei alguns livros, né, na época, e ainda hoje a gente acha uma bibliografia muito pequena Sim. em nossa língua, né, em português. Né? Eu achava bastante, baixei muitos livros em espanhol, livros muito bons que eu chamo assim de verdadeiras bíblias do basquetebol. Sim. E eu comecei a trabalhar com o basquete e cada vez mais amar essa profissão maravilhosa e comecei a crescer como técnica, comecei a ganhar Uhum. títulos e tudo mais, e passei do solução para o positivo na época. Uhum. Daí foi embora o positivo, daí veio o Colégio Neomaster, né, o Uhum. famoso Colégio Neomaster aqui de Ponta Grossa. Sim. E nesse colégio eu fui muito feliz, porque os títulos vieram assim, realmente em grande escala, né? Desde do mirinzinho até, por exemplo, um infanto juvenil, que vinha a ser as meninas do ensino médio. Aí começamos a participar de Jogos Escolares do Paraná, sendo campeãs dos Jogos Escolares do Paraná, Jogos Brasileiros do Brasil, escolares. Sim. E assim, fui convidada a ser técnica de seleções do estado do Paraná por muitos e muitos anos, várias categorias. Uhum. Fui convidada a ser auxiliar técnica de duas seleções de categoria de base, seleções brasileiras, com o nosso querido Barbosa, Uhum. né, lá Você conseguiu trabalhar, você trabalhou com Barbosa, então? Trabalhei 2 anos com o Barbosa como auxiliar técnica de duas seleções brasileiras em Ribeirão Preto. Olha que espetáculo! Fomos lá, fiquei lá um mês em Ribeirão Preto, lá com o Barbosa e com o Dante, que Uhum. também era o Dante de Bauru, Sim. que também era auxiliar técnico também dessa seleção. E assim, eu né, encurtei, assim, bem, fiz uma coisa bem rápida, né, porque eu sei que a gente tem muita coisa para conversar, Sim. mas assim, sabe, eu escutando a Heleninha conversando aquele dia, contando, né, que elas saíam atrás de alimento para atleta, e, né, a padaria que ia dar o pão, era o restaurante que ia dar o almoço, o Uhum. outro que ia dar o jantar. Eu falei, meu Deus, não muda nada, é tudo igual. Aqui em Ponta Grossa era a mesma coisa, né? A professora Siboney, juntamente comigo, nossa querida Cibo, Uhum. que já foi também homenageada pelo Memorial do Basquete de Ponta Grossa, nós fazíamos isso mesmo. A gente ia de restaurante em restaurante pedindo refeições para as atletas, que a gente teve por vários anos, Uhum. algumas meninas de fora aqui na cidade, né? Sempre a gente estava precisando ou de uma pivô, de uma cinco, Uhum. então nós íamos procurar em outras cidades, até às vezes em outros estados, né? Tivemos meninas aqui do estado de São Paulo, jogando aqui por Ponta Grossa. Uhum. A Clarissa, que foi seleção brasileira agora, recentemente,
sabe-se de quem eu estou falando, daquela Sim, pivôzona nossa sim, forte, a sim, Clarissa. sim. Aham. É. A Clarissa jogou por 2 anos consecutivos aqui, Jogos Abertos do Paraná, com a nossa equipe aqui. É, pois é, então, são dessas equipes que saem essas meninas, né? Que a Evelina Exatamente, estava falando, quer dizer, quanto mais a gente tiver trabalho de base, quanto mais a gente tiver oportunidade, mais jogadores aí saem desses grupos, né? Mas estão dizendo aí que exatamente. você foi uma lutadora também, né? Ah, sim, olha, foi realmente anos assim árduos, anos assim que eu posso dizer que a gente respira basquete, né? A gente respira basquete. Eu me lembro que em muitos jogos, quando eu ia tomar café com a Siboney, às vezes de tarde, né? A gente ia tomar um café e ia uma outra professora junto com a gente, a Isolde. E nós, papai, era só basquete, né? Uhum. Ela olhava para nossa cara e dizia assim, viu, vocês não vão mudar de assunto? Vai ser só isso hoje de novo. Era uma loucura, sabe? Sim, Mas, enfim, né? Isso agora, eu continuo professora hoje de uma escola uhum. particular, que é o Positivo aqui de Ponta Grossa, Sim. Que também é uma mas delícia de não trabalhar. com categorias de base, a gente trabalha assim, mas bem a nível escolar, sabe? Sim. Essa fase assim mais romântica, vamos dizer assim, minha com relação ao basquetebol, ela já diminuiu bastante, né? Vamos dizer assim, que eu estou em uma outra fase agora da minha vida, né? Eu Sim. já sou avó, Uhum. tenho os meus dois pais bem idosos já, então realmente eu estou numa outra fase. Uhum. E aí você me perguntou como é que surgiu então o Como é que memorial você de entrou? basquete. Isso. Isso. Então, a história inicial eu acho que você já deve ter sabido através do André, né? Não, não Aquele sei de grupo. nada, não sei de nada. Não Você sabe de precisa nada. contar tudo, não. Não sei nada. Eu sei um Tá. pouquinho, mas assim, as pessoas que estão aí não sabem como que surgiu essa história. Tá certo, então. Então eu vou fazer um breve relato, então. Um Uhum. grupo de amigos, né? Na cidade de Curitiba, num bate-papo de final de semana, tomando a sua cervejinha, e tem muitos jogadores que jogaram aqui em Ponta Grossa, e que nasceram em Ponta Grossa, e que hoje residem em Curitiba. Uhum. Então, eles comentando sobre o basquete aqui de Ponta Grossa, ai, porque naquele tempo que eu joguei, troféu daqui, medalha dali, e jogos abertos, e jogos brasileiros, e jogos do estado, e eles comentando entre eles, assim que vários troféus estavam largados em salas empoeiradas, fotos, revistas abandonadas em caixas cheias de teia de aranha, Uhum. né? E ali eles começaram a debater que isso não estava certo, que isso, né, poderia ser de alguma forma restabelecido, né? Que isso deveria de ter um local apropriado para essas coisas ficarem, né? Uhum. E armazenadas, né? E eles, E que ano foi puxa vida, isso, Carmen? como? Que ano foi isso? Isso foi em 2018, Sim, há 2 anos atrás. sim. E dessa conversa surgiu assim, por que nós não fazemos um memorial do basquete de Ponta Grossa? E ficou aquela coisa de memorial, de museu, e Uhum. papapá, e eles se reuniram outras vezes e foram amadurecendo a ideia, Uhum. fizeram uma reunião prévia entre eles ali, por enquanto só homens, né? E Uhum. daí eles resolveram fazer um grupo de WhatsApp. Uhum. E um belo dia, né, um deles lá, fulano de tal, convida você para fazer parte do grupo de WhatsApp do Memórias do Basquetebol de Ponta Grossa. Eu falei, nossa, que joia, que legal, né? Uhum. A gente já tá, né, já tô nessa fase meio saudosista, né, do basquete. Uhum. Ó, Siboney tá E, aí. então, e aí esse grupo foi crescendo, foi aumentando, e a mulherada participando junto, vários ex-basqueteiros, ex-basqueteiras, ex-técnicos, Uhum. pessoas que admiram o esporte, que participaram, que vivenciaram, né?
fazendo parte desse grupo. E essa coisa foi amadurecendo, resolvemos fazer um café, que seria o encontro, então, desses ex-basqueteiros aqui da cidade de Ponta Grossa. Esse encontro foi feito no Hotel Planalto, né, cedido esse espaço por um também amante do basquetebol, que é o Davi Wagner, um dos proprietários do hotel. Fizemos esse encontro lá, foi um café, foi uma coisa assim deliciosa, porque nos encontramos assim, várias pessoas que não nos víamos há muito tempo, né? Tanto os homens, os moços e as moças, né? Então foi uma coisa muito agradável, muito gostosa. E aonde ali publicamente nós, né, o André com o grupo dele ali, o Marcel, o Darlan, o Varguinhas, né, enfim, eles colocaram ali a ideia para todo mundo desse sonho que eles estavam tendo de então ir atrás da memória do basquetebol de Ponta Grossa, porque o basquetebol em Ponta Grossa, eu acho bacana eu comentar aqui com você, Cláudia. Sim. Ele realmente ele tem uma história assim muito vasta e é uma história muito antiga. Para você ter ideia, nós estamos encontrando fotos que datam de 1930 aqui em Ponta Grossa, já com equipes de sargentos participando de campeonatos, fotos de quadras de basquetebol, uma quadra do lado da outra. Tem uma foto que tem uma quadra aqui e outra quadra aqui. Tabelão de madeira, a cesta lá, algumas pessoas batendo bola que aparecem na foto. E, então, realmente, essa história, ela é assim, muito... E se vocês mexerem, vocês vão achar mais coisa ainda, porque... Mas com certeza. Se a Liga Feminina, a primeira Liga Feminina é de São Paulo e é de 1930, e os rapazes começaram a jogar bem mais cedo, você imagina quanta coisa que não tem aí. E outra coisa também que tem que pensar é que os missionários que trouxeram o basquetebol para o Brasil, que eles eram do Mackenzie, o primeiro estado em que eles vão para dar aula e formar outros colégios é o Paraná. Então, olha aí, ó, olha isso, ó. Entendeu? Então você vai achar muita coisa aí ainda. Pode ter certeza. Com certeza. Então, assim, aí então, né, eles colocaram ali para nós, né, a ideia realmente que eles tinham, que nós precisávamos nos organizarmos, nós precisávamos de um estatuto, nós precisávamos eleger uma diretoria, fazer toda a documentação, a parte burocrática do que é uma associação, né? Porque nós começamos, né, estamos ainda hoje como Associação do Memorial do Basquetebol de Ponta Grossa, né? Sim. E aí, rapidamente, eu digo rapidamente, porque no prazo de 1 ano, nós estávamos já com a diretoria formada, né? Que daí, então, nesse dia, novamente no Hotel Planalto, foi eleita essa diretoria, né? Com vários órgãos, vários braços, vamos dizer assim, dessa associação. E me foi feito esse convite na época de ser, então, de estar presidente deste memorial, né? No que para mim foi assim, fiquei extremamente lisonjeada, né? Fiquei muito feliz pelo convite, né? E assim, a gente tá, né, como a gente sempre diz, eu estou à frente agora, no momento, como presidente, mas a gente tem aí várias pessoas trabalhando conosco. O André é o nosso porto seguro, né? Porque o André que está no momento por detrás desse fomento, de toda essa história, das fotos. Eu não sei como é que pode ele achar tanta coisa. Esse cara é um fuçador, né? É uma coisa de louco o que ele tem achado. Então, essa parte realmente da história é o André que está procurando, que está fuçando e tudo mais. Eu estou assim mais à frente da parte
burocrática do memorial, né? Tenho feito, juntamente com outras pessoas, temos feito as entrevistas com as ex-jogadoras, né? Aqui de Ponta Grossa, tanto as mais antigas como as mais novas. A gente está fazendo um foco assim de não também focar só lá, bem lá no antigo, né? A gente está trazendo uma coisa também, né? Década lá de 60, 70, 80, e estamos trazendo para cá, né? Estamos trazendo junto. Sim. E assim, é uma coisa muito gratificante, né? Porque você veja bem, Cláudia. Ah, sim, sim. Em 2 anos, né? Nós estamos em 2020. Tudo começou em 2018. Nós já temos o apoio institucional da CBB, Olha da que beleza. Confederação Brasileira de Basquetebol. Eles começaram a ver as nossas postagens, né? Via Face, via Instagram. Sim. Começaram a querer saber do que se tratava e foram mantendo contato conosco. Nós fomos passando para eles, o André passando fotos, passando do que se tratava, quais eram os nossos objetivos, quais eram os nossos interesses. E eles foram assim, nossa, né? Ficando quase maluco com a nossa ideia. Sim. Então, nós temos o apoio institucional hoje da Confederação Brasileira de Basquetebol. Temos um apoio maravilhoso da nossa Federação Paranaense de Basquetebol, através do Marival, que é o presidente atual da federação. E assim, né, estamos sendo vistos, estamos, né, procurando aparecer, né, e ser vistos da melhor maneira possível. E as coisas caminharam muito, muito rapidamente, sabe? Muito rapidamente. Fizemos Foi o Marival que me falou de vocês. Desculpa te interromper, mas foi o Marival. Não tem problema. Porque quando a gente começa a falar, é um Deus nos acuda, né? Tá interessante aí. Mas tem 2 anos, aí vocês estão falando. Existe uma sede, uma casa, um lugar onde vocês preservam essas coisas? Como é que vocês se organizam nesse espaço? Então, veja bem, até mais ou menos, nós estamos no mês 9, né? Até mais ou menos uns 5 meses atrás, nós estávamos guardando essas coisas, muitas coisas na casa do André, muitas coisas na minha casa, né? Tudo meio espalhadinho e tal. Coisas essas que são troféus, medalhas que nos foram doadas, fotos que já foram catalogadas, inúmeros jornais antigos, jornais mais recentes, né? Então, essas coisas estavam em nossas casas. Aí, o nosso querido Davi Wagner, lá do Hotel Planalto, nos cedeu gratuitamente 3 salas de um edifício que se chama Edifício Itapuã, aqui em Ponta Grossa. Ele fica na principal avenida de Ponta Grossa, que é a Avenida Vicente Machado, e nós começamos a transferir esse espaço, esse material que nós já temos, nós transferimos para esse espaço. Mas veja bem, até então, até agora, esses documentos, esses troféus, essas medalhas, nós temos até uniformes já, que nos foram doados, eles não estão ainda em processo de recuperação. E daqui a pouco eu vou entrar nessa parte. Porque você sabe, né, Cláudia, não adianta a gente receber um troféu, por exemplo, que data lá de 1940, que com certeza ele vai estar raspadinho aqui, quebradinho lá, né? Ele vai precisar ser restaurado, esse objeto, né? Ou então aquela foto que está apagada, que não está muito legal, que está meio rasgadinha ali, ela também vai precisar ser restaurada. Sim. Então, devido a isso, nós começamos a amadurecer a nossa ideia, porque, veja bem, tudo tem sido um aprendizado para nós. Tudo, né? Nós somos leigos, né? Nós somos professores de educação física, nós somos técnicos, nós somos atletas do basquetebol. Nós não somos especialistas dessa parte de museu, né? Nós estamos aprendendo.
Tem um aprendizado Aí, todo, né? Porque tem... um aprendizado total. Exatamente. Exatamente. Aí, o que que aconteceu? O André, por intermédio de uma colega dele, Uhum. ficou sabendo de uma empresa que trabalha em Carambeí. Carambeí é uma cidadezinha que tem aqui em Ponta Grossa. E lá em Carambeí tem um museu, o Museu do Leite lá. E Oh. esse museu, ele estava sendo organizado e administrado por essa empresa, que é de Santa Catarina. Uhum. E ele entrou em contato com essa empresa e marcamos uma reunião com a Associação do Memorial do Basquetebol, para nós sabermos o que, que nós tínhamos que fazer, por onde que nós tínhamos que transitar para que esse museu começasse a existir, Sim. né? Nós teríamos que ter um ponto de partida. Uhum. Fizemos uma reunião com o Maurício e com o João Paulo. O Maurício e o João Paulo são museólogos, eles são especialistas nessa área de museus, né? E nossa, quando a gente teve esse encontro com os dois, a nossa cabeça que estava assim, né? Até então, o que, que nós pensávamos, Cláudia? O que, que a gente pensava? Ah, nós vamos colocar aí essas coisas numa sala, né? Que não Uhum. precisa ser muito grande, tal, umas prateleiras e tal, e pronto, tá feito o museu, né? Uhum. Quando nós tivemos esse encontro com eles, a nossa cabeça fez assim, ó, vupt, opa! A nossa ideia, estávamos pensando muito pequeno. Uhum. Então, essas duas pessoas fizeram a nossa cabeça abrir e fizemos nós pensarmos em uma coisa de um patamar mais alto, de uma coisa melhor organizada, de uma coisa que tem que ser estruturada aos poucos, né? Uhum. Eu não vou aqui mentir para quem está nos ouvindo, ou mesmo para você, que isso vai acontecer num curto espaço de tempo. Pelo Uhum. contrário, né? Então, eles abriram o nosso campo de visão. O que, que eles falaram para nós, assim, rapidamente falando também? Uhum. Vejam bem, né? Falaram para a diretoria. Uhum. Quando se fala em museu, nós temos que pensar assim, num local amplo, Uhum. grande, que tenha acessibilidade, Sim. que tenha espaço para estacionamento de carros, de vans, de Uhum. ônibus, né? Então veja, nossa, né? A nossa cabeça, sim, foi a mil, né? Meu Deus do céu, como é que nós vamos fazer uma coisa tão grande, parará, parará. Uhum. Mas o nosso sonho, em nenhum momento, ele caiu por terra, tipo assim, ah, não, é uma coisa muito grande, vamos desistir. Uhum. Não. O nosso objetivo está sendo sempre o seguinte: vamos nos cercar de Uhum. pessoas tecnicamente aptas para em nos ajudar, né? Para a gente poder fazer um alicerce bem estruturado, bem organizado, né? Para que lá na frente a gente possa realmente ter esse nosso museu do basquetebol de Ponta Grossa em condições de existir, né? Porque não adianta você ficar só sonhando e não se cercar de pessoas que realmente conhecem, né? Todo esse É, cabedal aí de coisas. exatamente. E assim, a outra coisa é que vocês agora têm que preservar a documentação que vocês estão coletando. Então, assim, dizem que o basquete, diz que o basquete sobreviveu pela persistência das pessoas e porque é um jogo muito mais de inteligência e estratégia do que de força. Então, aí a gente vai vendo o memorial aí crescendo na mesma coisa, com essa inteligência de se cercar mesmo de pessoas que tenham essa como fala?
esse know-how, né? É esse know-how, é esse conhecimento. Então, isso é muito importante, não é? E como Exatamente. que vocês estão guardando esse material, então? Então, aí, quando a gente teve, então, esse encontro com eles, eles começaram a nos falar, né, que nós poderíamos tentar fazer um projeto de Lei Rouanet, né? Uhum. E nós, nossa, mas e quem que vai fazer esse projeto? Papai, eles olharam para nós fazemos esse projeto, né? Nós, Olha, exatamente, eles são uma empresa que eles fazem o projeto e para sim. te encurtar a história, em 4 meses, veja bem, em Aham. 4 meses, que eu acho assim um tempo recorde, esse projeto foi realizado, foi orquestrado, foi montado. Uhum. Esse projeto foi levado a Brasília, né, para os órgãos competentes, e o Uhum. nosso projeto de Lei Rouanet foi aceito lá em Brasília, agora no mês de maio de 2020. Então, Olha, que espetáculo! Parabéns! o, Parabéns! no, o nosso projeto já está aprovado lá em Brasília. E Aham. agora nós estamos no processo de captação. De Voltando à captação. pergunta que você me fez, como Uhum. que nós estamos fazendo para guardar? Então, assim, o que o Maurício e o João Paulo comentaram conosco? Olha, essa sala, então, que o Davi nos deu lá, ela foi pintada, ela foi limpa, ela foi preparada para receber os seus objetos, né? Tem que estar tudo escurinho, né? Não pode ter luz Uhum. solar, né? Então, a princípio, Cláudia, é o único cuidado que nós estamos tendo com esse material. Sim. Dentro do projeto que nós fizemos, de Lei Rouanet, está dentro desse projeto a contratação de 2 estagiários e um Uhum. técnico profissional dessa área de museu, Uhum. que eles vão então pegar esse material, né, tanto esse material que já está lá, como o material que nós estamos ainda, né, Uhum. conquistando e recebendo doações. Então, essas pessoas, elas vão restaurar esses objetos e Uhum. vão deixar esses objetos em condições de serem, no futuro, expostos no museu, Sim. né? Tanto a parte de troféus, de medalhas, como de fotos, artigos de jornais, Uhum. uniformes, enfim, todo o material que a gente possa utilizar, que vai ser utilizado dentro do museu, Uhum. tá? É porque uma outra coisa também que você pode pensar, eu dando pitaco no seu projeto, mas assim, porque eu trabalhei, quando eu fiz meu pós-doc, um dos meus estágios era na Bancroft Library, que é uma biblioteca dentro da Universidade da Califórnia, Berkeley, que é um arquivo. Então, o que eles fazem? Eles têm um espaço muito pequeno para expor todas as peças. Então, eles fazem uma exposição, entende? Então, vocês podem fazer exposições por meses e por anos, né? Assim, você faz uma exposição permanente, né? Do Ponta Grossa, mas vocês podem fazer, por exemplo, mês de maio, aí teve um campeonato em maio que foi muito importante, aniversário desse campeonato. Aí faz uma exposição desse campeonato. E as peças vão ficando guardadinhas, você só tira para aquela exposição e depois volta. Né? Que é uma coisa que pode Sim, trazer dinheiro para o projeto também, não é? com certeza, é uma ideia a se pensar, né? É uma ideia a se pensar, muito, muito interessante. Então, assim, e a gente, e Ponta Grossa, como eu tava comentando com você lá no comecinho, né? Nós tivemos, assim, inúmeros jogadores importantes, né? Nós tivemos o Maír Fassi, que Sim. participou de 2 Olimpíadas, né? Aqui de Ponta Grossa, participou por Uhum. 2 Olimpíadas pela seleção brasileira, foi Uhum. medalhista olímpico. Nós temos inúmeros jogadores que participaram de seleções brasileiras, né, que ainda fazem parte da seleção brasileira, ou que fizeram. Nós tivemos o ano passado uma atleta aqui de Ponta Grossa, Uhum. sub-14, que fez parte da seleção brasileira sub-14 de basquetebol feminino.
Então, assim, sabe, de tempos em tempos, Ponta Grossa está lá com um representante, ou em seleção brasileira, ou participando de seleções do estado, né? Jogadores que foram jogar na Itália, tem o Celso Fink, que jogou, não é na Itália, se não me engano, é em Espanha. Jogou na Espanha por muitos anos, né? A mãe dele faz parte do memorial também, a Silvia. Então, assim, sabe, é uma história muito rica e que ela vem se mantendo, né? Lógico que ela teve o seu auge em anos anteriores, mas ela conseguiu, né, se manter. Hoje nós temos o Novo Basquete Ponta Grossa participando de campeonato brasileiro, né? A equipe masculina. Então, assim, é realmente uma coisa, uma ideia muito, muito interessante, e como você falou no começo, é o único, né? Se tudo ocorrer bem, ele vai ser o único museu especificamente de uma modalidade só, de uma cidade, né? Como você falou, tem atletas que já têm, que tem o seu museu particular, né? Mas não é de uma cidade, de um grupo maior de pessoas, né? Exatamente. E aí tem uma outra coisa, pelo que eu vi, que o André andou dividindo comigo, vocês estão recebendo coisas do Brasil inteiro. Daqui a pouco vocês vão ter que tirar o Ponta Grossa, virar só o Memorial do Basquete. É verdade, Cláudia. É porque a história, ela se funde, né? De repente, a jogadora aqui de Ponta Grossa que foi lá, participou do Paraná, que já teve outras jogadoras, ou de Londrina, ou de Maringá, ou de Cascavel, daí foram participar de um brasileiro, daí de repente essa atleta já foi convocada para a seleção brasileira, que já participou de um sul-americano, e assim, e a coisa vai crescendo, ela vai tomando conta, né? Então. Aí tem uma outra coisa. Tem uma pergunta da Cleide de Leone aqui, que é o seguinte: a ajuda que vocês recebem da CBB, ela é uma ajuda institucional? Existe um apoio financeiro ou é só um apoio institucional mesmo? Não, o apoio que nós estamos recebendo da CBB é um apoio institucional, não é um apoio financeiro. Assim, o que é esse apoio institucional? Por exemplo, nós temos o André, né, que está sempre fuçandinho ali. Então, o André consegue uma foto de um campeonato e tal, e a CBB quer colocar também lá na página deles. Então, vai a nossa logo da nossa associação, vai a logo da CBB, vai a logo da Federação Paranaense de Basquetebol. É um apoio dessa forma. Mesmo porque, né, voltando a falar um pouquinho do nosso projeto de Lei Rouanet, nós estamos agora num ponto crucial da nossa associação. Por que eu digo crucial? Porque não basta o projeto ser aprovado em Brasília. Né? Agora, essa é a confusão que as pessoas fazem. É até legal você explicar isso, porque as pessoas fazem uma confusão danada com esse projeto Rouanet aí, porque acham que o governo está te dando dinheiro, né? Exatamente. Então a gente se engana quando a gente pensa dessa forma. Então deixa eu explicar bem como que funciona. Nosso projeto foi construído, foi colocado no papel, né, toda a parte burocrática do que é necessário para um projeto, objetivos, como que vai ser, como que vai acontecer, cronograma de atividades, tudo mais. Nosso projeto foi para lá, muito bem, foi aceito, foi bater um martelo, ai que projeto legal, beleza, foi aprovado. Muito que bem. Quando o projeto é aprovado, imediatamente é aberta uma conta no Banco do Brasil, né? Que daí a gente também tem que levar uma série de documentos no Banco do Brasil. Ah, mas nessa conta já está o dinheiro do projeto? Não. Essa conta é aberta, por quê? Porque agora nós entramos, então, na fase de captação de recursos para o projeto. Como que é feita essa captação de recursos?
ela vai ser feita através de pessoa jurídica, que são empresas, e essas empresas, as empresas para poderem nos doar, tem que ser empresas de lucro real. Não pode ser empresas de lucro presumido. Tem que ser empresas de lucro real. Isso já dá um diferencial e já diminui a margem das empresas. Porque a maioria das empresas é de lucro presumido e não lucro real. Uhum. Então, o que essas empresas têm que fazer? Elas têm que doar parte do 4%? 4% do valor que essa empresa pagaria para o governo de imposto, ele vai destinar para o Memorial do Basquetebol de Ponta Grossa. Sim. Se for pessoa física, é 6%. Daí, no caso da pessoa física, não tem essa história de lucro real nem lucro presumido. É 6% do valor do imposto de renda daquela pessoa, apenas 6%, então são valores pequenos, né? Que no caso são doados para os projetos que são aprovados. Então, é uma coisa assim, muito, eu posso dizer que lenta, né? Nós estamos, esse ano de 2020, com um problema grave que é o Covid, né? Toda a parte financeira do Brasil inteiro acabou sendo prejudicada, né? Por essa nossa essa pandemia mundial. Então, essa captação está sendo, assim, muito difícil a princípio, né? Então, nós temos até, se eu não me engano, até maio do ano que vem, para tentar conseguir, o nosso projeto é de 200 mil apenas, esse projeto inicial, né? Aí, vocês devem estar pensando assim, mas vocês querem montar um museu com 200 mil? É que é assim, ó, deixa eu explicar, que também é importante vocês saberem. Todo o projeto de Lei Rouanet, o primeiro projeto, de qualquer projeto, ele não pode ser superior a 200 mil. Por isso, o valor de 200 mil. No futuro, que Deus assim permita que a gente consiga esses primeiros 200 mil, que eu já vou explicar para vocês o que nós vamos fazer com esses 200 mil. Quando nós conseguirmos esses 200 mil, nós vamos já fazer um novo projeto, que seria o seguinte, por exemplo, vamos contratar um engenheiro para fazer o projeto, né? O projeto. Como que vai ser esse museu? Né? Um projeto arquitetônico, hidráulico, elétrico, e vamos então solicitar um novo valor, que poderia ser o início da construção do memorial. Uma sede, A Giovana está dizendo aí, quem sabe o projeto não se torna nacional, né? E é assim que a gente começa, de pequenininho, não é? E eu acho que vocês estão num caminho muito, muito interessante. Penso, né, que esse caminho é um caminho seguro, não é? De ter aí, de contratar esse engenheiro, de contratar um museólogo, né, que vai tratar da questão da temperatura, organização de toda a documentação, de todas as fotos, né? E quem sabe, né, se esse projeto também não digitaliza e ele fica aí disponível para o pesquisador do mundo inteiro, porque fazer pesquisa de história no Brasil é complicado. As pessoas acham que é fácil, que você reúne um pouquinho ali e não funciona, mas é difícil, né? Com certeza. Eu vou perguntar uma coisa para você. Então, esses são os planos agora, né? Mas, assim, você já falou um pouco. Mas como que você visualiza esse projeto no futuro? Assim, me dê mais detalhes do que vocês pensam para o futuro. Do museu em si? Do memorial, O que vocês querem do memorial? Vocês querem um museu só para Ponta Grossa? Vocês querem um museu que seja nacional? Quais os planos aí para o futuro? Então, vejam bem, muitas coisas já passaram
pela cabeça da diretoria, né? Uhum. Nós pensamos assim, que é lógico que nós vamos ter que dar, vamos dizer assim, uma prioridade um pouco maior para a memória da cidade de Ponta Grossa. Mas nós não podemos pensar em basquetebol só em Ponta Grossa. Mesmo porque só um pouquinho, Cláudio, que eu vou ter que ligar aqui o meu carregador aqui, que o negócio aqui deu que tá meio devagar. Bom. Então, assim, voltando a falar de Ponta Grossa, não é só o basquetebol no Paraná, não é só Ponta Grossa. Uhum. É Londrina, é Maringá, é Curitiba, né? É uma loucura. Tem muitos e muitas histórias do basquetebol paranaense, né? Sim. E se você fala de Paraná, você fala de Brasil. Uhum. Se você fala de Brasil, você fala de mundo, né? O basquete é uma coisa muito, muito gigante. Então, o que nós pensamos? Nós pensamos que sim, que nós teríamos que ter, por exemplo, deixa eu te dar um exemplo, uma sala que, vamos dizer assim, nós teríamos coisas, memórias do basquetebol brasileiro, feminino e masculino. Que teríamos uma outra sala, por exemplo, de uma Spalding da vida, que foi a primeira bola que foi construída para se jogar basquetebol, né? Aquela velha bola de capotão lá, que mais parecia uma bola de futebol do que uma bola de basquete, né? Que tem muita gente querendo comprar hoje em dia, né, para ter como memória, inclusive. Então, sabe, ter uma sala da Spalding dentro desse museu, esse museu ser interativo. Ele não se pode pensar mais em museu hoje em dia, aquela coisa assim, empoeirada, que você olha, nossa, tudo velho, tudo caindo nos pedaços. Ui, né, dá até um ruim na gente só de pensar. Tem que ser uma coisa que a pessoa possa interagir com aqueles objetos de alguma forma, e isso cabe aos especialistas, né? Sim. Então, são coisas que vão ser criadas, né, para esse museu. Nós estamos pensando em algo assim, realmente grande. Nós não estamos pensando numa sala mais, né, mais pequenininha, com alguns objetos ali que a pessoa entra em 20 minutos, ela sai porta fora e acabou. Nós pensamos que nesse museu, além de toda essa interatividade, de toda essa conexão com o mundo do basquetebol, né? Ela vai ter que ter um café, ela vai ter que ter um espaço onde as pessoas possam bibiricar alguma coisa, ela vai ter que ter, de repente, uma mini quadra de basquete, uma tabela lá, ou pro um mini... cineminha, para passar os documentários que estão sendo produzidos no Brasil. Exatamente, um filme lá sobre enterradas do basquete, as maiores enterradas do mundo, o melhor momento da Olimpíada tal, da seleção brasileira tal, entendeu? Então, nós estamos pensando em algumas coisas deste porte, né? Ainda uma coisa ainda muito pequena, que como eu te falei, nós estamos eu poderia dizer que no segundo degrauzinho, né? Sim. O primeiro degrau foi essa estruturação burocrática da associação, agora veio o segundo degrau, que então foi a formalização desse projeto com aprovação lá em Brasília, de Lei Rouanet. Estamos agora no outro degrauzinho, que é então a captação de recursos, e agora eu vou falar para você o que nós vamos fazer com esses 200 mil, né, iniciais. Esses 200 mil vão nos servir para quê? Contratação dessas pessoas especializadas, que vão, então, arrumar, né, colocar esse acervo que nós já possuímos em condições de ser exposto no futuro,
né? Então, eles vão ter que ser restaurados, arrumados, eles vão ter que ser limpos. Essas fotos vão ter que ser catalogadas, vão ter que ser, você falou um termo já hoje, que agora me faltou, digitalizadas, para essas fotos se eternizarem, né? Porque uma foto, ela tem tempo de sobrevivência, vamos dizer assim. E quando você digitaliza um material e ele vai para dentro de um computador, ele se eterniza, né? Não tem mais como, acabar. O Museu de Estudos Olímpicos de Louvain, na Bélgica, ele é todo digitalizado. Então, porque eu penso que nós vamos ter que partir para uma coisa assim. Porque, né, é difícil, às vezes, você ficar olhando para um papel velho, né? Não, e outra coisa, assim, né? Bom, eu sou historiadora, então eu falo com você, adoro um mofo, adoro papel velho, entendeu? Adoro entrar no arquivo, assim, que tem aquele monte de coisa, usar a luvinha, né? Pegar e tal. Eu acho que existe uma nostalgia de uma determinada geração, mas também a gente tem que tirar proveito da modernidade, né? Então, por exemplo, quando eu pensei no site Mulheres à Sexta, eu pensei no site ser um agregador de informações que os pesquisadores pudessem ali pegar. Pega uma foto daqui, pega uma foto dali, conversa, publica um artigo que não conseguiu publicar numa revista, ou então reproduz esse artigo no próprio site, tem um lugarzinho chamado pesquisador, porque é difícil, não é? Então, por exemplo, o André está dizendo aí, todo o material nosso está digitalizado, o que é um espetáculo, porque você disponibiliza isso, o pesquisador lá do Maranhão, que entendeu? Não tem que despencar para Ponta Grossa. Você não sabe a minha história dirigindo no estado de São Paulo, com as caixas dentro do carro. Entendeu? E assim, buscando, as pessoas indo comigo buscar as coisas, e a gente pegava, olhava aquele monte de coisa, a pessoa falava assim, você não sabe, não existe mais isso, isso aí é uma caixinha que deixaram aí. Aí você olhava aquele monte de diploma, aquele monte de artigo de jornal, mas aí tinha tirado a data, cortava o nome do jornal, entendeu? É uma coisa de louco, assim, você vê acontecendo, né? O que aconteceu em Sorocaba, por exemplo, foi um crime. Eles colocaram os troféus na rua para as pessoas pegarem, as medalhas na rua. Depois eu te dou o site do documentário. Então, assim, é muito triste. Eles foram no lixão. Tem um jornalista que foi no lixão com o pai dele buscar o material que tinha sido jogado fora no lixo, porque eles não queriam preservar aquela velharia, sabe? Meu Deus do céu. É o horror, o horror. Então, assim, vocês tendo isso é uma coisa assim tão fabulosa para o Brasil, tão preciosa para Ponta Grossa e mais preciosa ainda para o basquete brasileiro, né? Porque o basquete brasileiro está aí nessa situação que a gente está de invisibilidade, né, do basquete feminino. E agora, voltando com uma CBB de cara nova, com pessoas que estão querendo, né, fazer as coisas funcionarem, e vocês aí que estão organizando essa história desse esporte tão bonito, né? Então, a gente só tem que ficar feliz. Com certeza, com certeza. Né? Porque a história acaba inspirando as pessoas mesmo, né? Sem dúvida. Agora, me diz uma coisa, se as pessoas quiserem contribuir aí com o memorial do basquetebol de Ponta Grossa, elas podem contribuir financeiramente? Ou elas não podem? Deixa eu te explicar. Se for empresa de lucro real, elas podem entrar em contato conosco, né? Porque tem empresas que pagam impostos, às vezes trimestralmente, às vezes mensalmente. Então, elas já poderiam, vamos dizer assim, destinar os 4% desse imposto para o memorial. Sim. Se for pessoa física, ela vai poder destinar, mas só referente a 2020, né? Que ela vai pagar o imposto para o governo em 2021.
Sim. Então, nós estamos aguardando investimento de pessoas físicas apenas no finalzinho do ano ali, que geralmente, por exemplo, vou te dar um exemplo. Vamos dizer que a Claudinha Guedes quer destinar 6% do imposto de renda, vamos dizer assim, que o teu 6% seja 100 mil. Já pensou, Cláudia? Já pensou que espetáculo? Faço outro documentário. Então, eu vou fazer o seguinte, porque a gente está com 1 minuto e meio aqui para terminar. Certo. Então, eu vou disponibilizar na página do Mulheres à Sexta o site do memorial, para quem quiser contribuir, quem tiver alguma ideia fabulosa aí para dar para a Carmen. E vou te dar aí os seus 30 segundos para você dizer o recado que você gostaria de deixar para as pessoas, Carmen, por favor. Tá, então eu vou falar rapidamente assim, ó, que nós temos mais um braço do nosso memorial, que é o braço de trabalhar com um incentivo à iniciação do basquetebol aqui na nossa cidade. Nós estamos para ter uma live com o Fausto Giannichini, que tem um projeto maravilhoso em São Paulo, sim, né, que ele atende lá também em outubro. Então, por que nós vamos também ter o acesso ao Fausto? Para nós nos cercarmos novamente de pessoas que já têm uma vivência com o basquetebol iniciação, com o basquetebol social, né? Porque é mais um braço do nosso memorial aqui em Ponta Grossa. E quando que é a live, Carmen? Nós marcamos para a semana que vem agora. Tá, que dia? Nós vamos fazer, na realidade, Sandra, Cláudia, desculpa, não vai ser uma live, nós vamos fazer um encontro com ele via Zoom, vamos fazer uma reunião. Para ele nos dar os pontos aí. E, Cláudia, eu quero te agradecer imensamente, tá? Dizer que o memorial está aberto a você, eu não sabia que você era historiadora, parabéns.